Olá, mulheres incríveis! No dia 24 de agosto, tivemos uma palestra transformadora com a nossa querida terapeuta cristã e mentora de mulheres, Daniela Arsênio. Neste vídeo, você vai descobrir os 4 temperamentos e como cada uma de nós pode encontrar sua verdadeira identidade em Cristo. Assista até o final para participar de uma oração poderosa com a pastora Ruth Soares. Se você deseja se tornar uma mulher cheia da sabedoria de Deus e impactar a vida de outras mulheres ao seu redor, este vídeo é para você. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com suas amigas para que mais mulheres sejam abençoadas. Juntas, podemos espalhar essa mensagem de fé e encorajamento. Para mais informações, confira o contato na descrição deste vídeo. Toda uma história delas e que culminou em estar ali transbordando. Então, não se prendam a essa visão de que eu só sirvo, eu só sou chamada para servir quando eu estou em evidência para muitas pessoas. Então, eu quero que vocês tenham isso na mente de vocês. A essência de vocês, ela começa aonde vocês foram concebidas ali desde o ventre da mãe de vocês. Essa é a essência de vocês. E o Senhor, Ele vai te usar desde o ventre da sua mãe, Ele tem te usado e Ele continua te usando, mas em vários momentos, em várias fases da sua vida. Então aqui eu tenho o QR Code do meu Instagram. Se você quiser escanear, começar a me seguir lá eu vou falar bastante sobre isso. Essa aqui é a minha família, como eu falei para vocês. Primeiro Deus, Ele começa... Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Quer que eu amplie um pouco? Tá certinho, né? Tá. Essa aqui é a minha família, é o lugar onde eu fui forjada. Essa família aqui é uma família de improváveis. Porque antes do Pedrinho, que é o mais velho, que tá ali naquela foto do parque, é o maiorzinho ali do lado do meu esposo, eu tive 2 abortos espontâneos. E depois disso, meu marido orou o meu ventre. E aí ele, não, Senhor, não, o ventre da minha esposa não é uma sepultura. Em nome de Jesus, o próximo, deixa ele vir. Então Pedro veio, tá aí, um milagre. E aí depois que eu me converti verdadeiramente, a gente passamos por um processo de restauração no casamento, onde a gente quase separou. O Pedro tinha 4 meses de nascido. E aí que eu realmente entendi o que Deus queria para minha vida. Deus, Ele deu dupla honra e eu engravidei de novo, de repente, gêmeos. Então eu entendo como se fosse a restituição, né, daqueles 2 abortos espontâneos que eu tive. O Senhor me deu gêmeos e tá aí. Essa família aí é a minha forja. Antes de eu estar aqui com vocês, tudo que eu vou falar para vocês hoje, ministrar o coração de cada uma, foi o que Deus trabalhou em mim, foi aquilo que Ele trabalha, até hoje Ele trabalha dentro da minha casa. Não estou aqui como uma pessoa perfeita que venceu tudo, ao contrário, sou igual a você, venço todo dia, preciso decidir negar o meu eu e seguir a Cristo todos os dias, para que a gente possa verdadeiramente ser transformado e de glória em glória a gente vencer e alcançar lá o céu. E aí o que eu quero falar para vocês, e a gente já começa aqui, nós só vencemos aquilo que nós conhecemos. Não tem como eu vencer algo que eu não conheço. Como que eu vou fazer, como que eu vou tirar a minha habilitação, como que eu vou passar numa prova se eu não estudo, se eu não sei o conteúdo? Então a nossa vida é a mesma coisa. E sempre que eu falar para vocês, eu vou trazer sempre a base bíblica. Então João 8,32 vai falar: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aqui, como a Bíblia, a gente pode trazer a interpretação, a verdade aqui é Cristo, é Jesus, Ele é a verdade. Mas quando eu me deparo com Cristo, toda vez quando eu estou no meu secreto e que eu falo com Deus, eu tenho uma visão clara de mim. Porque quanto mais eu me aproximo da santidade dele, mais eu vejo aquilo que eu preciso melhorar. As minhas impurezas, elas ficam mais realçadas. É igual quando eu pego uma cortina bege e eu coloco do lado de uma cortina branca. Eu vou ver que a cortina é bege. Até então, eu posso até achar que aquilo ali é branco, mas eu só consigo ver que ela é bege quando tá do lado realmente de uma branca.
Então é assim que acontece quando a gente cada vez mais se chega perto de Jesus. E quanto mais eu chego perto dele, eu vejo as minhas impurezas, mas eu também vejo aquilo que ele quer que eu me torne. Eu consigo realmente o que ele me chamou para ser. E essa é a verdade que a gente precisa ter. Essa é a verdade que vai nos libertar e nos destravar, porque ao longo da nossa vida nós fomos formadas e deformadas pelas palavras e pelas coisas que as pessoas fizeram com a gente ao longo da vida. Mas isso não pode definir quem você é. Então, a partir de hoje, a partir de agora, eu já declaro sobre a vida de vocês que nenhuma palavra que foi lançada sobre a vida de vocês tenha efetividade. Eu repreendo toda palavra contrária, eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não vem do teu coração para essas mulheres, tudo aquilo que elas são verdadeiramente, aquilo que o Senhor escreveu sobre a vida de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Que elas floresçam, que elas frutifiquem, Senhor, dentro daquilo que o Senhor chamou cada uma para fazer, e que nessa tarde elas possam ter a verdade que possa libertar a vida delas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Acho que agora eu consegui botar minha... Aqui, vamos passar no próximo. Então a gente tem um combinado aqui, 3 combinados. O primeiro é se conhecer. Você está aqui para se conhecer. O segundo combinado é você se aceitar. 50% dos tratamentos, seja de doença, de qualquer coisa, a pessoa ela só supera, ela só vence aquilo quando ela aceita que ela tem aquela doença, ela aceita que ela tem aquela característica. Eu aceito que as palavras me definiram até aqui. Só que, então, você precisa se superar. O que eu vou fazer com tudo isso que eu enxerguei sobre mim aqui? O que eu vou fazer com tudo isso? Quem eu vou me tornar a partir daqui, tá? Então não esqueçam desse nosso combinado. Eu acho que aqui não vai ter, no presencial às vezes tem, né? Uma amiga tá sentada do lado da outra, aí fica catucando assim, essa daí é você! Se quiserem colocar nos comentários, mas hoje a gente tá aqui para poder se olhar para dentro de si. É inevitável que a gente acabe, né, pensando na outra pessoa, da nossa família. Isso é bom? É muito bom. Mas o primeiro ponto que você tem que fazer é olhar para você. As outras pessoas, você vai aplicar essa ferramenta que eu vou estar falando aqui para vocês dos 4 temperamentos, mas você vai aplicar ao ponto de olhar para ela com amor. Assim como você vai enxergar aqui que você tem as suas dificuldades, as suas fraquezas, você também precisa olhar para o outro e entender que o outro também tem dificuldades e fraquezas. Então você está aqui para melhorar a sua vida e também a do outro. Porque quando a verdade chega, você já não é mais inocente. A partir de agora, você precisa fazer algo com aquilo que você tem por consciência. Entrou a consciência, não, agora eu não posso mais excluir aquela pessoa problemática da minha vida. Porque aquela pessoa problemática, ela tem uma história. Aquela pessoa problemática, ela tem um temperamento. Ela se tornou problemática porque ela teve pessoas que plantaram sementes ruins na vida dela. Então, eu preciso olhar com os olhos de Jesus, olhar de amor, né? E trazer redenção para a vida dessa pessoa. Então, vamos lá. O que é essência? Eu acho que eu sempre eu tenho que anotar aqui a questão da apresentação, que eu sempre esqueço, gente, de me apresentar. Assim, né? Eu falei da minha família e tal. Mas eu sou Daniela Arsênio, terapeuta cristã, analista de temperamentos. Acho que a Fabi e a pastora já falaram para vocês. E essa transformação, assim, se deu exatamente por causa disso. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu fiquei assim, Senhor, e agora? O que o Senhor quer de mim, né? Quem sou eu? Como que eu começo agora? Tá, decidi aqui me alinhar com Cristo, e agora? E aí Deus ele foi me direcionando, me guiando para essa ferramenta dos 4 temperamentos. Me deu um amor absurdo por mulheres. Então hoje eu vejo vocês assim, meu coração queima. E colocou um monte de mulher para chegar perto de mim, para pedir ajuda. E aí, enquanto eu ia também sendo curada, eu ia ajudando, sendo instrumento de cura. E o Senhor foi me curando, até que eu estou aqui. E aí Deus foi me dando essa fome por desenvolvimento pessoal. Aí estou aqui, terapeuta, analista. Então estou aqui para servir vocês. Essência, o que é essência? Essência é aquilo que é invariável e permanente, que constitui a natureza das coisas.
concordando com aquilo que eu falei para vocês. É o que Deus te fez. É como Deus te fez. É o que não muda. A sua essência, ela não muda. É uma noção que tenta referir-se ao que é característico e mais importante de uma coisa. Estou lendo só o que está em negrito, tá? A natureza e as características que constituem uma pessoa. Ou seja, a Bíblia fala, né, que você foi criado ali, entretecido pela mão de Deus, desde o ventre da sua mãe. Então o Senhor, ele não te fez de qualquer jeito. Ele te fez de uma maneira maravilhosa. E aqui eu falo para vocês, ó, o que a Bíblia fala sobre a sua essência. E esse versículo, Salmo 139:14, se você pegar ele em 4 versões diferentes, em um versículo, você vai conseguir enxergar várias coisas que Deus te criou. Eu pego esse porque esse conecta muito com a minha forma, né, de expressar essa mensagem, que aqui ele fala: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quem aí ainda vê filme de terror, em nome de Jesus, você vai parar com isso, que agora você se converteu, você não faz mais isso, ficar atraindo coisa ruim pra sua vida. Mas eu dou essa comparação porque uma coisa assombrosa é algo que nos assusta, não é verdade? Então Deus, olha o que o versículo está falando, de modo assombrosamente maravilhoso, ou seja, Deus, ele te criou de uma maneira tão absurdamente maravilhosa que ele se assusta com a sua maravilhosidade. Ele para assim, ele olha pra você e fica: meu Deus, que susto! Gente, como ela é maravilhosa! Então, que você nunca passa no espelho, seja inspirada pela sanguínea dentro de você, os outros temperamentos, caso você não seja. Quando você se olhar no espelho agora, você vai fazer uma coisa, você vai tomar um susto com você mesmo. Aí alguém vai te perguntar: mas por que você tá fazendo isso? Você tá ficando doida? Não! Eu estou espantada como eu sou maravilhosa. Eu sou incrível. Deus me fez de uma maneira maravilhosa. E isso não sou eu, Daniela, que estou falando. Não estou falando pro seu ego. Eu estou falando aquilo que a palavra diz sobre você. Então, se alguém falar: tá se achando agora. Sim, eu estou me encontrando. Eu descobri que o Senhor me tem como. Ele se assusta com a minha maravilhosidade, como ele me formou. Então, que você possa já ter esse entendimento sobre você. Não importa o que falaram sobre você. Não importa até mesmo como você se vê. Porque muitas vezes a nossa vida, ela faz com que a gente vá deixando de ter autocuidado com a gente. Porque alguém falou: porque a tua família, teu marido, teus filhos são mais importantes. Sim, a nossa família é importante. Só que eu preciso também me olhar, porque eu continuo sendo mulher, filha, esposa. Então, eu falo para vocês aqui com experiência de causa, que eu tenho 3 pequenos, vocês viram. E não é fácil, gente. Não é fácil se arrumar todos os dias. E eu falo para vocês que nem todo dia eu consigo me arrumar. Não consigo. Porque às vezes a gente tá tão cansada, mas eu fico assim, você tem que gastar uma energia. Mas você tem que ficar: não, peraí, pelo menos eu tenho que agitar meu cabelo aqui. Eu vou passar pelo menos aqui uma basezinha, um rímel, um negócio, sabe? Por quê? Se todo dia, e eu já vivi essa fase também, quando os gêmeos nasceram, todo dia você vai se deixando: eu tô cansada, daqui a pouco o que acontece? A sua imagem reflete no seu interior. E aí você acaba ficando com depressão, com burnout, a sua autoestima vai lá embaixo. Então parece uma coisa simples, mas se você não pode ir na manicure e fazer a unha de repente, você mesmo fazer a sua unha, ajeitar o seu cabelo, mas de forma intencional. Não é: porque isso é vaidade. Depende. Se você só vive: eu não vou na esquina se eu não me arrumar. Peraí, também não é assim. Mas eu tô falando algo saudável, porque tudo que é em desequilíbrio deixa de ser saudável. Eu tô falando para você ter autocuidado em equilíbrio. Aquilo que vai fazer bem para você. E para você não viver em função do outro. Não, porque eu tenho que estar bonita porque querem que eu esteja bonita. Não, é para você. O olhar é para dentro de você. Tá bom? E aqui, os 4 temperamentos e a Bíblia. Como é que surgiu tudo isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 27, ele conta ali que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos criados, a nossa essência foi criada para ter
para ser igual ao Senhor. A nossa essência foi criada ali para a gente ter comunhão com Deus. Ai, gostei desse negócio aí que dá para a gente se ver todas na mesma tela, né? Ficou legal. Nós tínhamos total comunhão com Deus. Só que quando o homem peca, a gente herda a maldição da terra. Então a gente passa a ter ali a essência adâmica. As nossas fraquezas, elas começam a existir. Só que quando Deus, ele tira ali o homem do Jardim do Éden e o pecado entrou no mundo, as fraquezas vieram, e as fraquezas a Bíblia ela chama de pecado, Deus ele não colocou tudo dentro de um ser humano só. Ah, não, esse ser humano aqui ele vai ter medo, ele vai ser passivo, ele vai ser... Não. Ele dividiu isso de 4 maneiras que se manifestam, um pouquinho manifesta diferente no outro. Você pode perceber que algumas pessoas, elas são mais pessimistas, outras são mais introspectivas, outras são mais passivas. Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele nos separou para nos unir. Então, eu preciso de você aqui dentro dessa sala. Existem pessoas que umas precisam das outras. Vocês têm características que me constroem e eu tenho características que vão construir vocês. Então, a partir de hoje, vocês já têm que começar a ter esse olhar. O que eu estou construindo nas pessoas? O que as pessoas estão construindo em mim? Entende? Então, é esse ponto que a gente precisa olhar. Aí você pode me perguntar assim, Dani, mas como me reconectar com aquela essência divina e maravilhosa que Deus ele tinha planejado para mim? Então, aí, para que a gente possa se reconectar com aquela essência, primeiro a gente precisa entender o propósito de Deus para a nossa vida. Desculpa, vou beber uma aguinha aqui. Vamos lá, para a gente restaurar a nossa essência, começa você entendendo esse versículo aqui. João 1, versículo 12 e 13 diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu sei que muitas de vocês já se converteram, já ouviram esse versículo, só que eu quero trazer um outro olhar para vocês aqui nesse versículo. Dani, como que eu resgato a minha essência divina? Vamos lá. Aqui está falando que quando eu creio, quando eu recebo Jesus como meu Salvador e eu creio que no sacrifício dele da cruz, para que eu seja liberta dos meus pecados e agora salva, eu me torno então filha de Deus. Então na minha identidade vai estar escrito lá, Daniela Arsênio, filha de Gideone e Tânia, são os meus pais aqui na Terra. Combinado? Quando eu aceito Jesus, a minha identidade, eu passo a ter um documento celestial. Então, eu sou Daniela, e agora o meu sobrenome vem com a minha missão, Cristo. E o meu pai, Deus. Vamos lá, Dani, o que você está falando aí, essa heresia aí? Vamos explicar. Vamos lá. Jesus era o nome dele. Cristo era a missão. Jesus, o Cristo. Qual foi a missão dele? Entregar a própria vida para trazer redenção. Então, quando eu me torno filho de Deus, e a palavra de Deus fala que Jesus ele foi o exemplo, e eu preciso seguir o exemplo dele, e fazer o mesmo, eu me torno com a mesma missão. Eu estou em missão junto com Cristo. Só que agora eu não preciso mais morrer numa cruz, porque Jesus ele já fez isso, ele já foi o cordeiro perfeito para esse sacrifício. Mas eu entendo que a minha vida, ela precisa ser sacrificial para que eu possa trazer redenção para o outro. Então, tudo que eu vivi, toda a minha história, se eu passei por um abuso, se eu passei por qualquer tipo de coisas horríveis, se pessoas da minha família morreram, sabe? Se eu passei por algum tipo de agressão, tudo isso nós precisamos entender que, primeiro, eu faço parte desse mundo caído e que eu vou viver coisas que Deus não gostaria que eu vivesse, mas nós estamos no mundo amaldiçoado e as pessoas dão liberdade pro inimigo agir através da vida delas.
E segundo, eu preciso ser instrumento de redenção para o meu próximo. Então, quando a Bíblia fala que eu preciso ser parecido com Cristo, o que eu estou fazendo para ser instrumento de redenção para o meu próximo? A gente está aqui no caminho, vocês já estão buscando saber mais sobre vocês. Quando eu conheço sobre mim e eu sei que Deus me deu forças e fraquezas, eu consigo olhar para o outro com um olhar de amor e não de julgamento. E aí, quando o outro, de repente, age de uma maneira que eu não gosto, eu vou falar, a pessoa me trata mal, eu posso entender de várias maneiras. E eu tenho que pensar, a pessoa ela faz assim só comigo ou ela faz isso com todo mundo? É pessoal ou ela trata todo mundo assim? A gente tem que começar a abrir a nossa mente e sair só desse lugar de, o problema é comigo. Então aqui, Jesus, ele era o nome dele, Cristo a missão. Então eu me tornei Daniela Cristo. Se hoje eu tô aqui falando para vocês é porque eu entendi que toda a minha história de restauração de casamento, de aborto, de tudo que eu vivi, todos os erros que eu cometi, hoje eles vão concomitar para aquilo que eu tô aqui trazendo redenção para vocês. Que é o quê? Trazendo a verdade de Jesus sobre a vida de vocês. Trazendo transformação. Não que agora eu sou uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que tem buscado a perfeição todos os dias, assim como vocês. E para restaurar a nossa essência divina depende apenas de nós. Esse versículo está aqui, Lucas 9:23. Se alguém quiser, a Bíblia está falando que você é obrigado? É por força, é por violência? Eu tenho que querer. Para eu resgatar a essência divina para mim, novamente, eu tenho que querer. Segundo, querer acompanhar Jesus. Eu preciso o quê? Negar o meu eu e tomar diariamente a minha cruz. E o Senhor me deu um discernimento sobre esse versículo da seguinte maneira: negar o seu eu é o seu temperamento, é a sua essência. A sua essência, ela não muda. E você não tem mais de um temperamento. Temperamento é um só, tá? Para quem acreditava, eu sou um pouquinho colérica, um pouquinho melancólica. Não, vocês vão entender que é um temperamento só. O que varia disso, que às vezes a gente identifica características de outros temperamentos na nossa vida, tem a ver com a nossa personalidade. Carregar a sua cruz é o seu caráter. O seu caráter, ele é uma outra camada do ser humano. O seu caráter é aquilo que você entende como escolhas, né? Aquilo que aprendemos com que convivemos na nossa habilidade de fazer escolhas entre o certo e errado, bom e mal. O nosso caráter, quando a gente se converte, o Senhor, ele vem ali transformando o nosso caráter. Só que aquilo que eu contemplo, eu me torno. Provérbios 25, versículo 7 diz assim: assim como o homem vê, ele é. E tem um outro filósofo que ele fala assim, Luís de Camões, ele fala assim: tornou-se o amador na coisa amada. Então, aquilo que eu contemplo, eu me torno. Às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, a gente tem Bíblia, a gente ouve a palavra. Desculpa. Só que a gente não está contemplando Deus da maneira que ele deveria ser contemplado para que eu me transforme naquilo que eu amo. Eu amo a Deus na medida que eu o contemplo. Que é o quê? As pessoas vão ver Deus na minha vida como obediência. Se eu reflito a Bíblia, se eu estiver com a minha boca fechada, as pessoas vão conseguir identificar alguma coisa da Bíblia em mim? Se eu fosse muda, fosse só a minha aparência, nem sinais eu fizesse, as pessoas, elas identificariam a palavra de Deus, elas identificariam Jesus através da minha vida. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é muito profundo, porque tudo depende da nossa querência. Existe uma coisa dentro de nós chamada vontade. Tudo vai depender dessa vontade que existe no centro de todas as coisas dentro de você. A sua vontade, ela está inclinada à obediência, que Deus entende como amor a Ele, ou a sua vontade está inclinada às coisas que você deseja, às suas emoções. E a Bíblia já vai falar que o coração do homem é enganoso. Então, se você é movido pelas suas emoções, você está alimentando a sua carne. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, aqui, uma outra camada do ser humano é a personalidade. Seguir Jesus, carregar sua cruz, o seu caráter, cuidado com aquilo que você contempla,
Hoje em dia, a gente até ouviu aquela frase, né? Ah, você é a média das 5 pessoas que você mais está perto. E eu ainda falo mais. Ah, Dani, mas eu nem saio de casa, tá? Mas quem você segue na rede social? Quem você segue na rede social é alguém que você contempla. E se você ainda curte as coisas daquela pessoa, você está concordando com aquilo que a pessoa está fazendo. Eu juro pra vocês, estou falando por mim o que eu faço. Se vocês olharem no meu Instagram, eu sigo poucas pessoas. Por quê? Porque eu entendi o poder daquilo, do que eu estou contemplando, o que eu estou dando engajamento. Porque aquilo de tanto eu ver, na minha consciência, vai se tornar normal. Então, se eu vejo muitas mulheres com vestimentas que não agradam ao Espírito Santo, e eu estou constantemente ali olhando aquilo e contemplando e dando like, daqui a pouco eu vou achar que eu preciso andar igual aquela pessoa. Gente, não tem como. Ai, fulano não me influencia. Eu até gosto de chamar nome. Influencia, assim, tudo te influencia. Tudo que você vê vai para sua inteligência. E aí, o que eu estou fazendo com aquilo, com a visão? Se a minha visão precisa glorificar o Senhor, o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Sabe? Então, aqui você precisa passar por uma santificação de sentidos, para que realmente o Senhor possa ser, as pessoas possam ver Deus através da sua vida. A personalidade é o que vamos nos tornando ao longo da nossa vida, as nossas motivações. A sua personalidade é o que te torna única, porque você pode ter irmãos, ter crescido na mesma casa ali com seus pais, com seus irmãos, só que a forma que você viveu e recebeu a sua criação é completamente diferente do seu irmão. Você vai perceber, nossa, mas a gente viveu isso na infância, meu irmão não foi afetado como eu fui, a minha irmã não foi afetada como eu fui. E eu sinto muito mais isso, por quê? Porque cada um vê o mundo, reage de alguma maneira. E a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Não é porque você é problemática, não é porque você é maluca que você fica pensando, eu sou problemática, ou as pessoas falam isso pra você. Não tem nada a ver com isso. É o quê? É aquilo lá, aquela frase que a gente falou lá na frente. Eu não conheço a verdade sobre mim. Então eu estou aprisionada com aquilo que eu sinto e o que as pessoas falam a meu respeito. Mas para a glória de Jesus, você está aqui para entender a verdade sobre você. Então aqui, as 3 camadas que o ser humano tem. Ali a sua essência, temperamento não muda, o caráter vai mudar, tá bom? E a tua personalidade também muda de acordo com as experiências que você tem ao longo da vida com as pessoas. E o seu caráter, quanto mais você meditar na palavra de Deus, contemplar aquilo que Deus se agrada, mais você vai tendo aquela percepção do bom e do mal. O que é bom perante a Bíblia? Sabe por quê? Hoje em dia a gente vive num mundo que eu quero viver do meu jeito. E o meu jeito não tem parâmetro. Nós precisamos ter um parâmetro de perfeição. O perfeito é Cristo. Ele é perfeito. Então, se eu não tenho um parâmetro de perfeição, qualquer coisa serve. Eu não posso reclamar da minha vida dando errado, das minhas escolhas erradas, de tudo dando errado, se eu não tenho Cristo como meu parâmetro de perfeição. Ele é o perfeito. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, para as pessoas para as mulheres que eu aconselho. É a mesma coisa que eu falar aqui. Olha só, foca no Everest e ao escalar o topo do Everest, aonde você chegar, você vai estar no lucro. Se você for lá para o Rio de Janeiro passear lá no Pão de Açúcar, você já está no lucro. Então a gente tem que ter um parâmetro de perfeição, que é Cristo. Ah, Dani, mas eu vou me tornar como Cristo? Quando você receber seu corpo glorificado, você vai. Enquanto você estiver aqui na Terra, é um dia de cada vez. Ai, mas hoje eu errei de novo. Amém, se perdoa, Senhor, me ajuda. O que te levou... Você tem que sempre pensar nisso. O que me levou a errar nisso aqui? Por que eu errei? Por que eu perdi as estribeiras nessa situação? Então, tenta mudar a rota. Não se coloca mais nessas posições ou tenta evitar determinados lugares até que você realmente entenda e saiba como lidar nessas situações. Então, é uma jornada de santificação diária, tá? E aqui eu trouxe aqui a vida real da mulher cristã. Não entendo o que eu faço. Quem já falou isso? Gente, eu não entendo o que eu faço. Eu tento fazer a coisa certa, mas eu não consigo. É muito difícil para mim. Eu fico vendo algumas pessoas que para elas são tão fácil, mas para mim, por que para mim tudo é tão difícil?
Por que eu não consigo? Por que eu não consigo ficar quieta? Eu falo. E por que eu não consigo falar quando eu deveria estar quieta? Não é verdade? Aqui, eu vou colocar alguns personagens bíblicos e você se identificando com cada temperamento, você estuda sobre esses personagens, que vai acrescentar muito na sua vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que quando o que ele sente, aquilo que habita nele é o pecado, é a carne. Então, quando ele tenta fazer algo de bom, às vezes ele não consegue. Mesmo sabendo que é bom, às vezes ele não consegue fazer, porque existe algo dentro dele, a lei da mente dele é a carne. E tem a lei, aqui ele fala aqui, ó, vejo outra lei atuando nos meus membros do corpo, guerreando contra a minha lei da mente. Aí ele fala que a lei do corpo é a carne, a gente sabe que é o pecado. E a lei da mente é Cristo, ó, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Você já tiveram alguma situação assim, não quero fazer, só que parece que tem um troço empurrando o teu corpo assim para você fazer aquela coisa errada. Não, eu sei que eu não posso fazer isso, mas quando você viu, você já está sendo levado. E isso tem a ver com a lei, é isso que Paulo está falando aqui. São os membros do seu corpo, as suas emoções, aquilo que você sente. A gente está aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui nessa terra, eu preciso aprender a dominar o meu corpo. Porque se eu começo a viver só pelos meus desejos e as minhas vontades, sejam elas de maneira externa ou interna, porque às vezes a gente acaba pensando assim, agir de acordo com a vontade falar demais e tal, aquela coisa pra fora, né? Mas a sua vontade também às vezes, ser passivo. Você deveria se posicionar e você não se posiciona. Você deveria fazer e você não faz. Por quê? Porque você deixa as suas emoções te dominar. Cada um vai ter uma particularidade quanto a essa questão dos membros do corpo. O que mais se manifesta em você? E a gente vai ver nisso nos temperamentos. Então, que a gente possa entender que eu preciso e eu posso sim dominar o meu corpo com aquilo que está na minha mente, que eu sei que é o certo. Vamos lá. O que é a teoria dos 4 temperamentos? É uma ferramenta que facilita o autoconhecimento e melhora o nosso olhar sobre nós e as pessoas. Os 4 temperamentos têm a ver com forças e fraquezas. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que quando a gente fala sobre temperamento, a pessoa fala assim, isso é justificativa. Isso aí é signo de crente. É justificativa para você fazer errado e, não é meu temperamento. Não, você não está aqui para usar o seu temperamento como justificativa. Você está aqui para aprender qual temperamento que você tem e como você neutralizar suas fraquezas temperamentais. Porque as suas fraquezas temperamentais é aquilo que Paulo está falando que é a lei do corpo, que é a lei dos membros do corpo dele. Então aquilo você precisa neutralizar. E as suas forças você vai potencializar com Cristo, tá? E desenvolver também habilidades de outros temperamentos. Eu vou trazer aqui para vocês qual é o outro temperamento que é o seu equilíbrio. Então você vai pegar e vai encontrar uma amiga com esse temperamento. Porque aquilo que ela tem, você vai precisar desenvolver. Combinado? Nós potencializamos essas forças que são naturais quando nos conectamos com Deus, o nosso Deus onipotente. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Você vai parar de falar, eu não consigo. Quando você fala, eu não consigo, você já bloqueia o seu cérebro falando para ele que ele não vai conseguir. Só que quando você fala assim, eu ainda não consigo, quando você joga a palavra ainda, você dá um comando pro teu cérebro, olha só, peraí, eu ainda não sei, mas eu vou conseguir. Eu vou fazer, em algum momento eu vou conseguir. É inconsciente. Tudo que a gente fala reverbera de alguma maneira na nossa mente. Então, cuidado com o que você fala. Então, a partir de hoje, você não vai falar mais, eu não consigo. Você vai falar assim, eu ainda não consigo. Tá bom? Não bloqueie a sua mente. Vamos lá. Agora que presta atenção, se ajeita na cadeira, aperta os cintos que você precisa que se identificar.
Não sou eu que vou falar para você qual é o seu temperamento. Você tem que olhar para dentro de você e ser honesta. Alguns parâmetros aqui que você precisa ter. Resgate as suas reações naturais na infância, a partir dos 6 anos. Observe as suas vontades interiores, os seus impulsos. Por exemplo, a gente está aqui nessa sala. Se eu falo assim, alguém quer falar alguma coisa? Aí, se você sentiu uma vontade de falar, eu falaria. É porque você já tem aí o domínio quente. Agora, se você pensou assim, tomara que ela não escolha ninguém, deixa eu quietinha aqui na minha, pra mim tá muito bom. É porque você tem aqui o domínio frio. Já comecei a dica aí. Então, você tem que olhar os seus impulsos, porque às vezes a gente não lembra da nossa infância a partir dos 6 anos. É algo que realmente tem muito tempo, aconteceu alguma coisa, eu não consigo lembrar com clareza. Então, atente-se para isso, ou para sua infância ou para o seu impulso. Aquilo, a sua primeira resposta é o seu temperamento, tá bom? Discerna seus comportamentos aprendidos e o que é natural em você. Então aqui, vamos lá. Diante de uma emoção, você tende a reagir rápido, reação externa ou interna? Aqui, quando eu falo do domínio quente, nós temos 2 temperamentos no domínio quente. São os sanguíneos e os coléricos, tá? Então, quem tem o domínio quente é aquela pessoa que ela vai acordar de manhã, já vai sair falando com todo mundo, ela já vai sair agitando a vida, entendeu? É aquela mulher proativa que você não espera ninguém, não espera a atitude de ninguém. Você já lá pega e fala, não, deixa comigo, eu vou, resolvo, faço. Eu até prefiro fazer, porque aí eu sei que eu vou fazer direito. Às vezes vem esse pensamento. Então, quem tem esse domínio quente, ele tem a reação para fora. Ele vai falar logo, a reação bateu, levou. Já pega e fala. Dani, mas eu era assim e agora eu não sou mais, tá? Por quê? Tem personalidade no meio. Lembra que você não é só temperamento. Então, você vai olhar para dentro de você. Se fosse pela sua vontade natural, você falaria? Talvez você falaria. O jeito que você fala com seu marido, você falaria com o seu chefe? Às vezes não. Por quê? Porque é a forma que você conseguiu enxergar que eu preciso me adequar. Eu não posso falar com o meu chefe desse jeito, senão eu vou ser mandado embora. Eu não vou falar com a minha pastora desse jeito. Por quê? Personalidade. Você aprendeu a se adequar dessa terra. Só que dentro de você, a sua vontade era falar. Então, quem tem esse domínio quente tem mais a fala ali também como característica e as atitudes. É uma pessoa que vai se expressar mais para fora, tá? Quem tem o domínio frio são os outros 2 temperamentos, fleumático e melancólico. Então, é aquela pessoa que alguma ofensa, alguma situação, o mundo vai se apresentar para ela de alguma maneira e ela vai levar aquilo para dentro dela. Ela vai guardar aquilo ali. Vai construir alguma coisa ali dentro dela. Então, não é aquela pessoa que vai ter a resposta na hora. Vai ser aquela pessoa que muitas vezes o quente vai falar assim, vem cá, você não vai falar nada não? Você vai ficar aí quieta? Você não vai fazer nada? Então, entre quente e frio, quem tem o domínio quente vai ficar querendo acelerar essa pessoa que tem domínio frio. Não, muito parada, tem que se movimentar. E quem tem o domínio frio vai ficar para esse quente. Olha só, você está muito acelerada. Você tem que parar um pouquinho, não é assim. E aí, o que eu faço? Eu fico tentando encaixar o outro dentro da minha forma de ver o mundo. E aí eu falo, o frio fala pro quente, você tá errado. O quente fala pro frio, você tá errado. E quem é que tá certo? Está certo aquela pessoa que entende como se adequar no momento certo, falar na hora certa, seja o quente ou o frio. E está certo aquela pessoa que desenvolveu o seu temperamento. Então eu não posso chegar para você e falar que você tá errada. E nem você para mim falar que eu tô errada. Atitude, sim. Só que se você vê uma atitude imatura, você tem que ir ajustando. Agora, não tem problema uns serem mais acelerados e outros mais na deles. Por quê? Porque Deus nos criou assim. O meu marido, gente, eu sou sanguínea. O meu marido, ele é fleumático. Ele é super na dele. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Antes, no nosso início do casamento,
eu chamava ele de lerdo. Ah, você é muito lerdo. Você é muito devagar, anda, acelera, pensa muito. E aí, o que eu fazia? Eu faltava com respeito com meu marido. E ele, você é acelerada demais. Você quer pra você tudo ontem. Você quer já almoçar, já pedindo a conta pra ir embora. Que é isso? Calma! E aí, o que acontece? Briga, porque ninguém se entende. Depois que eu entendi que o temperamento dele era o fleumático, e existe uma forma no qual ele vai entender que ele está sendo amado, uma forma que que eu entendi como ele se movimenta nessa terra, como Deus criou ele, eu já não me irrito mais com essas coisas que ele faz devagar. E se vier essa irritação dentro de mim, eu tenho que me controlar, porque é o meu temperamento. Eu vou acabar achando que é lento, mas peraí, cada um tem um tempo. E por causa dele, do meu marido, eu parei de quebrar a cara na vida. Porque ele sempre falava pra mim, espera mais um pouco pra comprar tal coisa, pra fazer determinada coisa. E eu, não, vambora. Aí pronto, fazia coisa errada, tinha que refazer o caminho. E ele me aconselhando. E aí eu também pra ele. Fazendo isso aqui, esperava demais, perdi as oportunidades. Então, quando eu começo a entender como que cada um funciona e que Deus uniu a gente para que a gente se construísse, porque o ferro afia o ferro, eu paro de querer encaixar o outro na minha casinha, na minha forma de ver o mundo, tá? Então, na tua casa aí tem um com domínio quente, o outro com frio, ou os dois são quentes ou os dois são frios, vocês têm que aprender a lidar um com o outro. Dani, mas e agora? Você falou que a gente tem um temperamento só. Como que eu separo isso? Agora tem outros 2 domínios que a gente precisa analisar. Quem aí já se identificou com o domínio quente? Levanta a mãozinha ou dá uma reação aí. Tá. Quem se identificou com o domínio frio? Beleza. Agora você vai tirar a prova realmente qual é o seu temperamento. Agora, a gente tem 2 domínios, o úmido e o seco. Isso tem a ver o quê? Com a retenção da memória. Então, algo bom ou ruim aconteceu com você. Qual é a tendência que isso fica dentro de você? Você faz memória? Vamos supor que uma amiga sua te ofendeu, ou seu marido, não sei se de repente todas são casadas aqui, mas alguém que você gosta muito, essa pessoa te ofendeu. O que você faz com isso? Você leva para dentro de você e você se deixa marcar por aquilo ali. 5 anos depois, essa pessoa, ela não te pediu perdão por aquilo ali. E aí você até vai perdoar ela, porque você perdoa fácil. Pode ser até que você perdoe fácil. Só que toda vez que você olhar para essa pessoa, você vai lembrar daquilo que ela fez com você. E talvez a sua amizade com ela nunca mais seja a mesma. Então, a pessoa que tem o domínio seco é uma pessoa que se deixa marcar. É aquela mulher que ela vai num lugar e ela fala assim, olha amiga, eu fui num parque e tinham 30 espécies de plantas, coisas mais lindas. Tinha uma rosa, tinha uma laranja, tinha uma verde, sabe? E era uma coisa tão linda, o sol estava maravilhoso assim entre as nuvens, não estava nem tão frio, nem tão calor. E eu tava com a roupa tal. Essa pessoa, ela tem a característica do domínio seco, porque é uma pessoa detalhista, que ela vai lembrar e você vai ver até o brilho no olho dessa mulher contando essa história pra você. E aí, vamos supor que a gente tá aqui conversando e tal, eu falando tudo isso pra vocês. Quem tem o domínio úmido, a pessoa, ela vai falar assim, acabou aqui, desligamos e tal. Aí alguém na sua casa vai falar pra você assim, nossa, o que você estava participando aí? Aí ela vai falar, menina, foi muito legal. Eu descobri sobre o meu temperamento, sabe? Entendi a minha missão nessa terra. Aí a amiga vai falar, tá, mas o que essa pessoa falou? Ela falou um monte de coisa lá. Então é uma pessoa, quem tem essa característica de umidade, ela não se deixa marcar com tanta facilidade. Então é aquela pessoa que você vai brigar com ela, vai passar de repente, sei lá, 10 minutos, ou no dia seguinte, ela já está falando com você como se nada tivesse acontecido. Então, pensa, uma amiga com essa característica do seco, domínio seco, e uma amiga com essa característica do domínio úmido. A
a úmida chega lá e briga. Fulana, por que você fez isso? Não sei o que, fala aquela coisa toda. E aí, a quem tem o domínio seco se deixou marcar. Depois de, sei lá, meia hora, volta a amiga do domínio úmido e fala assim, amiga, vamos tomar um café? Nossa, hoje o tempo tá bonzinho assim pra gente ir lá sair tomar um café. A amiga do domínio úmido fala assim, do seco fala assim, como assim? Você vai voltar a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Olha o que você falou pra mim. Aí a outra vai falar, amiga, eu não quis dizer isso pra você. Você sabe que eu falo um monte de coisa, mas não significa nem que eu tô sentindo isso por você. Eu sei como é que você é, a gente é amiga, não precisa ficar brigando. Então você entende que não é deboche? Quem aí se identificou com domínio seco não é deboche. A pessoa, ela não retém ali a memória do que ela acabou de fazer. Ela não entende ali aquela grandiosidade daquilo que ela fez. Então, assim, ela vai voltar a falar com você, porque a pessoa que tem o componente úmido, ela busca pelo envolvimento, é uma pessoa que busca relacionamento. Então, ela vai querer se relacionar com as pessoas, levar de uma maneira mais leve. Então, brigou, deixa pra lá. Não, vamos seguir com isso. E até as coisas boas. Ah, você lembra que a gente fez tal coisa boa? Não, não lembro. Como assim você não lembra? Ah, não lembro. Aí você tem que ficar falando um monte de situação para a pessoa conseguir lembrar. Por quê? Memória fraca, não retém. É natural dessas pessoas. E quem tem ali o domínio seco é mais a busca pela ordem. Vocês vão ver que é uma pessoa mais rígida, é uma pessoa que busca mais por organização. Ela tem aquele cronograma dela ali, tudo certinho. Se de repente alguma coisa sai do planejado, ela já não sabe como lidar. Entende? Então, cada um tem a sua característica para que o Senhor se manifeste de cada maneira. Só que, vamos lá. Se você se identificou com o domínio quente e o seco, você é colérica. Quem aqui se identificou como colérica? Levanta a mão aí. Ai, já tô levantando a mão. Quem tem o domínio quente e tem essa característica de não se deixar marcar pelas emoções é sanguínea. Eu vou entrar no detalhe de cada uma. Quem se identificou como sanguínea? Beleza. Quem se identificou com o domínio frio e seco, que se deixa marcar pelas emoções? Melancólicas. Temos melancólicas aí? Aí. E quem se identificou com o domínio frio e úmido? Levanta a mão, as fleumáticas. Maravilha, viu, gente? A gente já vai se identificando. E quem não se identificou com nada ainda, vamos seguir, porque em nome de Jesus você vai ter que achar que o seu temperamento. Se não, e isso é muito normal acontecer, vocês podem depois me chamar no privado e a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Comecei aqui primeiro pelas coléricas. Claro, porque a colérica já tá pensando que horas que ela vai falar de mim. Eu espero que seja o quanto antes. Colérica, quente e seco. Reage rápido e fortemente e se deixa marcar pelos momentos bons ou ruins. Eu trago para vocês aqui sempre o símbolo, e o símbolo do colérico é o fogo, porque a natureza, ela conversa com o ser humano. Toda a criação de Deus está conectada entre si. Quem começou com a teoria dos 4 temperamentos foi Hipócrates, lá no século IV a.C., e ele reparou que existiam alguns fluidos corporais que eram mais evidentes em cada ser humano, e isso impactava de alguma maneira naquilo que o ser humano fazia. Depois de um tempo, os discípulos dele, Galeno, por exemplo, ele trouxe isso para a simbólica, que foi a primeira ciência que existiu na Terra antes da ciência que a gente conhece hoje, era simbólica. Então as coisas eram comparadas umas com as outras, e eles começaram a perceber que as pessoas de temperamento colérico, elas lembravam muito o símbolo do fogo, que a gente vai entender aqui. A pessoa colérica, ela é expansiva, é prática, ela é uma líder, ela tem assertividade. Então você vê a chama do fogo, quando você olha para ele é para cima.
É aquele fogo que é para cima. Você chega perto dele, você sente aquele aquecimento. Então, o colérico ele é muito comparado ao fogo. Só que excesso de fogo pode trazer uma explosão no ambiente. Então, o fogo, se você deixa perto dele, ele vai te marcar e ele vai te marcar com força. Então, a pessoa colérica é aquela que tem ali assertividade, um raciocínio rápido. Ela é movida por desafios, competições. Então, vamos fazer algo na igreja. Fulana, aí vamos supor que a pastora pede para a irmã colérica. Irmã, eu preciso de um convite com flores, assim. Pode deixar, pastora. Em uma semana, a irmã consegue aquilo ali. Então, assim, ela é movida por desafios, a mulher colérica. Ela é trabalhadora, ela tem convicção e vontade forte, ela sabe o que ela quer. E ninguém vai mudar a ideia dela. Para você mudar a ideia da pessoa que é colérica, você tem que estar muito embasado ali, porque ela vai ficar ali até o fim, falando que ela não é aquilo ali, ou que não é daquele jeito que você está falando. Porque, muitas vezes, Deus deu algo para o colérico que é uma visão de águia. A pessoa colérica, ela vai olhar para a situação, ou você vai começar a conversar com ela, e ela vai falar assim: eu já sei a resposta. É isso, isso e isso. Aí você vai falar: nossa, mas eu nem terminei de falar o que eu estava falando. E você já sabe? Gente, pode parecer loucura, mas Deus deu essa visão diferenciada para as coléricas. Então elas conseguem realmente ali enxergar aquilo antes que aconteça. E talvez você tenha tido uma mãe colérica que falou para você assim: minha filha, não faça isso. E aí o que aconteceu? Batatinha. O negócio foi lá e aconteceu exatamente do jeito que ela falou. Por quê? Porque Deus deu uma percepção diferente para essa colérica. Uma percepção mesmo, um discernimento diferente. Só que as principais fraquezas do colérico são a ira, a insensibilidade, orgulho, suscetível à vingança, ali impulsivo, dominador, impaciente. É uma pessoa que tem impaciência. Ela pediu um negócio para você. Se você não levantar na hora e fazer, ela vai falar: deixa que eu faço. Eu vou lá e eu vou fazer. Então, coléricos, cuidado com o seu próprio eu. E você achar que você pode fazer tudo, que você consegue tudo. E o equilíbrio do colérico é o fleumático. Porque o colérico, se você perceber, ele é quente e seco. O fleumático é frio e úmido. São os outros dois domínios. Então, se o colérico ele conviver com o fleumático, ele vai aprender a desenvolver características que ele não tem. Que é o quê? Fazer as coisas mais com calma, pensar mais. Não precisa guardar tudo, as coisas não precisam ser tudo a ferro e fogo. Você pode ter mais uma maleabilidade ali. E 3 sugestões aqui pro colérico. Primeiro, desacelerar. Se leve para tomar um café, um chá, um suco. Passe um tempo sozinho sem produzir nada, porque o colérico tem que estar fazendo alguma coisa. Você está conversando, ele está arrumando a cozinha, não consegue, parar para refletir. Por quê? Tem que estar sempre em produção ali. Deixe as pessoas cuidarem das suas próprias vidas. Eu sei que vocês têm uma visão diferente do mundo e vocês sabem o que vai acontecer. Só que se a pessoa não pediu a sua opinião, guarda para você. Respira e ora: Senhor, no tempo certo, Senhor. O Senhor está me mostrando isso aqui, eu estou vendo isso aqui. Como eu posso falar de uma maneira que não agrida essa pessoa? Porque eu já entendi que cada um recebe a mensagem de uma maneira. Então eu preciso saber como falar com o outro. Se vocês perceberem, Jesus, ele sabia como falar com cada um. Ele não falava de qualquer jeito. E a terceira coisa para o colérico: só dê a sua opinião e a solução, quando solicitada, como eu falei aqui, se valorize. Porque às vezes você vai querer construir algo em alguém que a pessoa não quer ser construída por você. E aí você vai fazer o quê? Se frustrar. Aqui eu trouxe a referência bíblica de Rebeca, Débora e Ruth. Rebeca foi a esposa que Abraão mandou procurar lá para Isaac. E aí
o que aconteceu? O servo de Abraão fez lá um pacto com ele e falou: olha, eu quero uma mulher dentro do meu povo. Aí o servo orou: Senhor, me mostra quem é essa mulher. A mulher que for, ele pediu um sinal: ela vai dar água para mim e para os meus camelos. Rebeca estava indo lá pegar água. Aí ele pegou e falou assim: oi, tudo bem? Você poderia pegar um pouco de água para mim? Ela: não, eu pego para você e para os camelos. Colérica, gente, desafio. E era uma coisa pesada, era um jarro pesado de água, era longe. Então ela foi lá, trouxe água para todo mundo. E por causa dessa característica dela, ela foi escolhida por Deus para ser parte da promessa, para ser nora de Abraão. Então, colérica, você precisa entender que você, quando sabe dominar o seu temperamento, sabe agir no momento certo, sabe dominar ali a sua fala, porque ela poderia muito bem estar cansada e falar o quê? Ah, não, eu estou muito cansada. Sabe? Não fazer. Só que ela estava ali cumprindo uma missão e ela entendeu, ela já estava servindo a família dela levando água. Ela só viu uma outra oportunidade de servir. Então, que você possa, colérico, ter essa visão de servir aos outros. Isso vai te posicionar no lugar que Deus quer que você esteja. Uma outra aqui é Débora. Débora, ali no livro de Juízes, ela estava vivendo uma situação em que não tinha nenhum juiz para a terra e tá lá, eu me levantei como uma mãe para Israel. Peraí, gente, esse povo precisa aqui de apoio, esse pessoal aqui precisa de alguém para poder liderar aqui, aconselhar. Então ela viu a necessidade e se levantou como uma voz. Então, você que é colérica, seu elemento aí é o fogo, você precisa entender que você tem que ser uma tocha que ilumina o caminho. A mulher sábia, não só para edificar a sua casa, e edificando a sua casa, foi aquilo que eu comecei falando, sobre o púlpito, né? Então, quando você edifica o seu lar, e o Senhor vê que você faz aquilo ali com excelência e maestria, Ele te levanta para você ser uma tocha que ilumina uma nação. Então, seja essa mulher colérica, essa mulher conectada com Deus, que é uma tocha que ilumina o caminho. Ruth estava ali com Noemi, ela ficou viúva. Noemi perdeu os filhos, também ficou viúva. Aí Noemi pega e fala: ai, vai minha filha, vai, volta para sua casa, volta para o seu Deus. O que Ruth fala? Não insista comigo. Aonde você foi, eu irei. O seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Ela viu o que Deus fez através da vida de Noemi e ela se posicionou realmente ali também, uma moabita, como ela se posicionou querendo servir ao Deus de Israel. Então, o que ela fez? Não, ela foi lá, foi suporte. Ela foi aquele calor, aquele fogo que aquece. Não, Noemi, você não vai ficar sozinha não, eu tô com você. Então, que você, colérica, seja essa mulher que esteja junto com as outras, que você aqueça as outras, leve aquele conforto. Porque quando você não é dominada pelo Espírito Santo, quando você só é dominada pela sua carne, o que aparece? A ira, domínio. Parece que você quer mandar na vida do outro. Não, tem que fazer desse jeito aqui, se for desse jeito não serve. Muito crítica. Nada tá bom. E as pessoas ao seu redor acham que você não vê nada de bom nelas. Quantos elogios você faz para as pessoas ao seu redor? Então medita sobre isso, combinado? E a prática espiritual ali é a generosidade. Então é aquele ato de você doar sem comandar o que a pessoa vai fazer com aquilo que você doou. Então, se você vai doar um dinheiro para alguém, independente do que a pessoa faça, você não tem que coordenar: olha só, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas eu vou te doar esse dinheiro aqui, fazer uma oferta na sua vida, mas você vai fazer isso, isso e isso, porque eu tô vendo que você tá precisando disso. Não! Você seja generosa com as pessoas, independente do que as pessoas vão fazer ou não com aquilo que você está ofertando na vida delas. Inclusive com a sua forma de agir, com o seu se doar. Se doar sem esperar nada em troca. Ah, não me valorizaram. Quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. Amém. Você fez a sua parte, cumpriu seu papel social. E aí você vai trabalhando, tá? Nosso próximo temperamento agora, melancólica. Eu sempre trago a melancólica no segundo, porque senão as melancólicas ficam.
Melancólica sempre fala da gente no final. Ninguém fala de melancólico logo. Sempre espera um pouco. Vamos lá, melancólicas. Olha como que vocês são extraordinários. Características ali dos domínios: frio e seco. Reage lentamente, se deixa marcar pelos momentos bons ou ruins, tá bom? O elemento da melancólica é a terra. Então, é o chão, assim. As circunstâncias da vida, elas vão querer mover muito aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você constrói na sua mente. Então, você pode ser uma terra frutífera, que gera frutos, que plantas podem criar raízes dentro de você, ou você pode ser uma terra seca, que não dá fruto, que não gera nada. Mas tudo isso depende da forma com que você administra essas circunstâncias da sua vida, tá? Vamos lá. É representada aqui simbolicamente pela terra, é organizada, metódica, aprecia a ordem, a rotina. Então, você vai participar de alguma coisa, você quer saber o cronograma. Porque, não, o que vai acontecer? O que eu vou esperar disso aqui? Quando eu vou atender os meus pacientes na terapia, e é o primeiro atendimento, eu atendo online, eu sempre pergunto, qual que é a sua música preferida? Já contando um segredo para vocês aqui, né? E aí, quando a pessoa entra na sala, eu ainda não sei o temperamento, porque a primeira sessão é a análise do temperamento, eu já coloco a música preferida da pessoa. Porque aí a pessoa já se conecta com aquilo ali, porque ela não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? A sala vai abrir, ela vai falar, eu vou falar, né? Então, a melancólica, ela precisa saber o que vai acontecer. E já para lidar com as minhas pacientes que são melancólicas, e eu ainda talvez não descobri, porque é a primeira sessão, eu já encontrei essa forma de lidar, porque a pessoa já fica ali mais tranquila, nossa, escuta um louvor que marcou ali a vida dela. Então, as forças da melancólica: perfeccionismo, piedade, lealdade, sabedoria. Só que esse perfeccionismo, ele precisa ser dosado. Essa ordem, ela precisa ser dosada. Porque se extrapolar, vai virar uma cobrança, uma autocobrança, não só para você, mas para todos que estão em volta de você. A melancólica, muitas vezes, é aquela que na rua, todo mundo, ai, nossa, sua irmã é uma belezinha, ela é muito gente boa. Só que em casa, com as pessoas que ela tem intimidade, é aquela pessoa ali rígida. Parece, às vezes, até uma colérica. Esses dias eu atendi uma paciente que ela achava que era melancólica, mas na verdade era uma colérica. E isso tem essa configuração, por quê? Porque as pessoas, elas precisam realmente ali se localizar. E dentro de casa ela vai falar, vai acontecer, essa melancólica, sabe, vai dominar ali, vai organizar tudo. Só que ainda é melancólica, porque o melancólico, ele só se abre com quem ele tem intimidade. Não é com qualquer pessoa. Porque ele vai pensar sempre assim: eu não vou conversar com a minha pastora, eu não vou conversar com a pessoa tal, porque essa pessoa não vai me entender. Não vai entender o que eu estou sentindo, porque é muito profundo. É muito profundo a melancólica. Tudo para ela tem um significado. A melancólica é aquela mulher que ela tem várias coisas guardadas. Convite do afilhado lá de não sei das quantas. Aquele copo que quebrou todo o jogo, mas só sobrou um copo. Mas ela guarda porque aquele copo foi lá da época do casamento, ou que a avó deu, era da avó. Então tem uma história por trás daquilo ali. Às vezes tem um relógio que está sem bateria, mas o relógio está lá guardado porque representa alguma coisa. Então é aquela mulher profunda das suas emoções. E não tem esse negócio, porque a melancólica vive chorando. Não tem a ver com isso. Essa questão de muitas vezes algumas melancólicas chorarem mais do que as outras tem a ver com essa profundidade e essa coisa de não saber muitas vezes lidar com o próprio temperamento. Então ela não vai fazer, de repente, igual a colérica, que não dominada pelo Espírito Santo pode querer quebrar alguma coisa, fazer aquela confusão. Não, ela vai levar para dentro, entende? E aí ela vai ficar ali com aquilo dentro dela, não vai conseguir expor as emoções. E acaba que tem que sair de alguma maneira. Acaba saindo em choro, ou às vezes é alguma doença psicossomática.
Então, melancólicas, todas vocês, colérica também, que eu já falei aqui, tenta arrumar alguma forma de você colocar para fora as suas emoções. Seja um caderno, mandar um áudio no WhatsApp para você mesmo. Mas nas nossas emoções, elas precisam ser gerenciadas, tá? Aqui a gente tem exemplo da referência bíblica, Noemi e Ana. Noemi, aqui, a sogra de Ruth, que eu falei como colérica, né? E Noemi ficou, ai meu Deus, o Senhor me abandonou, e agora? Como é que vai ser isso? E aí ela, não, agora eu vou mudar o meu nome, não vai ser mais Noemi, agora meu nome é Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga. Então é muita profundidade, é muita dor, porque a circunstância da vida me tornou mais ainda assim. Então como que eu faço, Dani? Como que eu faço para não ser essa pessoa no qual a circunstância da minha vida ela vai me conduzir? Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa agora trocar. Você não se move mais pela circunstância, agora você se move pela palavra de Deus. Então, a meditação na palavra de Deus vai fazer com que você construa pensamentos que vão te dar esperança. Então, se você ficar ali vendo muito jornal, eu tô vendo o jornal, tô vendo as notícias e tal, e o mundo tá um caos, pra que eu vou ter filho nesse mundo? Pra que eu vou casar? Pra que eu vou fazer determinada coisa? Então, a gente precisa trocar essa mentalidade. Como lá em Romanos 12:2 fala, né? Que a gente precisa renovar nossa mente. E renovar na palavra de Deus, melancólicas. Vocês precisam da meditação na palavra, porque vocês são profundas. Então, o Espírito Santo cada vez vai mais ministrar algo no seu coração. E estuda aqui sobre essas mulheres, Noemi e Ana. Ana é a mãe de Samuel. Ela passou ali a vida inteira ouvindo Penina falar, eu tenho filhos, você não tem. E ela ia chorar lá no templo uma vez, chorando muito, que ela não conseguia nem falar. E aí o sacerdote achou até que ela estava bêbada, só que ela, não tô bêbada, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus e tal. E aí ele abençoou ela e engravidou. Então, quando você tiver que se lamentar, melancólica, você se lamente com as pessoas certas. Não abra o seu coração para pessoas que muitas vezes não vão entender aquilo que você está passando. Então, analisa bem. Conversa com a sua pastora, sabe? Com pessoas que você vê que realmente são maduras espiritualmente em relacionamentos. Porque senão você vai falar com pessoas que vão só fazer fofoca na sua vida. Então, vigia bem naquilo que você vai conversar. E o equilíbrio do melancólico é o sanguíneo. Então, se você procurar uma amiga sanguínea, o sanguíneo a gente vai ver que o elemento é o ar. É até o próximo. Acho que é o próximo, deixa eu ver. Ó, o elemento do sanguíneo é o ar. O melancólico é a terra. Então, vocês veem que estão totalmente opostos, né? Um tá lá em cima e o outro tá lá na terra. Então, se você conviver com uma amiga sanguínea, ela vai trazer a leveza que você precisa para os seus dias. Ela vai trazer um novo olhar, uma nova percepção. Então você precisa também se abrir para ser construída pelas outras pessoas. Sanguíneas, vamos lá. Sanguínea é ar, né, gente? O elemento é o ar. Então o sanguíneo chegou no ambiente, todo mundo vai perceber. Mas também excesso de ar asfixia. Então precisa ser aquele ar moderado que realmente é o que vai dar oxigênio pra gente. Aqui é quente e úmido, reage rápido e intensamente, não se deixa marcar pelos movimentos bons ou ruins. Já quero quebrar esse paradigma aqui. Se você tem uma amiga que talvez você ache que ela é sanguínea, ela chega no lugar, ela fala com todo mundo. Para de falar que ela é amostradinha. Porque a fulana quer aparecer. Já chega falando com todo mundo. Já pode ser político, pode se candidatar, fala com todo mundo. Passa no lugar, gente, mas não pode, tem que falar com todo mundo, tem que aparecer, tem que chegar desse jeito, sabe? Às vezes você quer chegar assim na surdina, a sanguínea já chega, às vezes empurrando cadeira, não sei o quê, aí não tem como você não perceber, porque o ser humano é assim. A sanguínea, Deus criou ela dessa maneira. E aí, como eu tenho uma forma de pensar e agir diferente, eu acabo julgando e apontando. Então, tudo precisa ser equilibrado, como eu falei com vocês.
as forças aqui da sanguínea. Ela se motiva facilmente, altamente entusiasmada, expressa-se, faz amizade facilmente. Aquela pessoa que chega num lugar e faz amizade, daqui a pouco já tá chamando a pessoa, vamos lá tomar um café. Amiga, minha amiga, você não conhece? Quando que você conheceu? Conheci hoje de manhã. Já, minha amiga, já contou a vida inteira pra pessoa. É a sanguínea, prestativa, alegre, simpática, criativa, otimista, brincalhona, assimila as coisas rapidamente, mas não aprofunda. Então, as sanguíneas, ela tem um problema muito sério com superficialidade. E quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de ser um cristão, eu não posso ser superficial. Porque se eu for superficial, esse vento, né, que me simboliza, vai acabar indo para outro vento. Tem até os ventos de doutrina, né? Você fica para lá e para cá. Por quê? Você é superficial, você vai pelo que as pessoas falam para você. E não pode ser assim. Por isso que o equilíbrio do sanguíneo é o melancólico, porque a profundidade. Então, sanguíneas, vocês precisam construir profundidade dentro de vocês para aquilo que vocês estão falando. A sanguínea, ela lê um capítulo de um livro, uma página, vê um post, já quer dar aula sobre aquilo ali. Não é fácil, gente. Agora, eu falei pra vocês que eu sou sanguínea e meu marido fleumático, né? Eu moro em São Paulo, a minha família é de Taubaté. Aí ontem ele falou pra mim assim, amor, vamos pra Taubaté hoje, sexta-feira. Aí eu falei, como eu falei pra ele, como uma boa sanguínea, né? Eu falei, bora! Aí estou aqui em Taubaté, ainda bem que o nosso evento aqui é online, né? Que aí eu posso. Mas é assim, o sanguíneo, você falou, bora sanguíneo, bora! Então é aquela pessoa que vai topar tudo. Só que às vezes em cima da hora, ela vai falar, nossa, mas eu já tinha combinado com A, com B. E aí ela dá um jeito de levar todo mundo pro mesmo rolê. Ou, meu Deus, e agora? Ou não vai, ai, não vou conseguir ir. Então, sanguíneo, compra uma agenda, anote seus compromissos, aquilo que você precisa fazer para cuidar do seu marido, dos seus filhos. Então, aprofunde naquilo que você está fazendo. Ó, fraqueza, fala desenfreada, inconstância, intensidade. No sanguíneo maduro, ele aprendeu que é preciso guiar a vontade com a inteligência. Ele precisa de um incentivo para terminar o que começa. Então, se você realmente se comprometeu a finalizar, começar uma coisa, e você quer finalizar, o que você faz? Se compromete com alguém. Fulana, vamos fazer um jejum junto? Porque se você se comprometer com alguém, como você é movido por relacionamento, você vai concluir o jejum. Por mais que seja difícil, mas tem alguém que está ali junto com você te cobrando. Então, se submeta a uma liderança também, porque o líder vai estar te acompanhando. Ser discipulada, porque a pessoa que vai estar te discipulando vai estar, e aí, já leu a Bíblia hoje? Vamos ler junto? Você já orou? Então não entenda isso como uma pessoa querer mandar na sua vida, mas alguém que te olhe em amor e queira construir algo na sua vida. Você, como uma sanguínea que vai ser madura a partir de agora, você vai entender que você precisa dessa condução das pessoas. Então, se deixe ser guiada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Se você não se deixar ser levada pelos seus líderes, discipuladores, nem por Deus você vai conseguir. Porque se você não se deixa ser discipulada pelo ser humano que você está vendo, quem dirá por Deus? Então, que você aprenda a ser discipulada, mas, Dani, eu tenho que ser discipulado o resto da vida? Não, uma hora você tem que amadurecer. Quando você amadurecer e estiver, sim, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, aí você não precisa mais depender tanto de ser humano. Você vai continuar ali convivendo e tal, né? Mas agora a sua dependência vai ser de Deus, porque você aprendeu a se movimentar de acordo com o que Deus quer. Eu sempre falo uma coisa, eu vou para onde a nuvem de Deus vai. Então, como você é ar, você tem que falar sempre isso também, sanguíneo. Eu vou para onde o Espírito quiser me levar. Seja guiada pelo Espírito Santo, todas vocês. Porque aí vocês vão ser prósperas, a colérica vai ser uma tocha que ilumina o caminho.
A sanguínea vai ser uma brisa, vai ser um ar que vai trazer oxigênio para alguém. A melancólica, ela vai ser aquela mulher que gera vida, gera flores, frutos, frutificadora. Então, que vocês possam ser ali sempre dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Ali a prática espiritual do sanguíneo é a oração. Então, como tem essa coisa de a oralidade, né, falar, você fala para poder entender aquilo que está na sua mente. Então, deixa o sanguíneo falar, gente. Olha como é que acontece. O sanguíneo, ele fala o que tem dentro dele. Parece que aquelas palavras, elas ficam em 3D, assim, na frente do sanguíneo. E aí ele mesmo se entende. Você não precisa muitas vezes nem falar nada. Ele mesmo vai falar ali, caramba, é mesmo, agora eu entendi. Sabe? Então, assim, se você vê a pessoa falando, deixa a pessoa falar porque ela está tentando se entender. Na hora que ela precisar de um conselho, você pega e fala, olha, eu acho que talvez não seja tão assim e tal. E compreenda que esse sanguíneo não quer aparecer. E ele vai, sim, fazer de tudo para ter um bom relacionamento com você. Então, se brigar contigo e tal, vai esquecer, gente. Perdoa. É assim que funciona. Não pode ficar brigão também, sanguíneo. Se controla, porque também não precisa você falar as coisas assim, soltar, jogar pro universo, né? Joguei pro universo. E agora cada um que lide como quer? Também não é assim. Pensa antes de falar, porque tem pessoas aqui que se deixam marcar. As coléricas, as melancólicas se deixam marcar. Então não posso falar o que eu quero na hora que eu quero. Eu preciso ter sabedoria. Então, uma mulher dominada pelo Espírito Santo, seja qual que for o temperamento, ela vai pensar antes de falar. Pô, algumas pessoas, por exemplo, o melancólico, tá tudo bem pensar para falar, mas os sanguíneos e coléricos não. Então, todo mundo precisa administrar isso, para poder falar no tempo certo, ter equilíbrio em todas as áreas da vida. E a última aqui é a fleumática. Fleumática, frio e úmido componente, reage lentamente, não se deixa marcar pelos momentos bons ou ruins. A fleumática, ela não vai se perguntar por que ela ficou por último. Ela vai pensar, ai, tava tão legal falar dos outros temperamentos, agora vai falar de mim? E talvez ela tá até na dúvida. Tem fleumática que ainda tá tão na dúvida. Se ai, eu tenho um pouquinho de cada um. Eu me vejo um pouquinho de cada um. Por quê? Porque a fleumática parece que ela não sente, mas ela sente muita coisa dentro dela. Ela só não coloca pra fora. E tá tudo bem. Eu sempre falo nas ministrações, né, que eu levo nas igrejas, que a fleumática feliz. Ela fica com aquela cara de que tá tudo bem. Ela triste, ela sorrindo, de qualquer forma ela tá com a cara de que tá tudo bem. E aí, de repente, você vai dar um presente para essa mulher que é fleumática, esperando que ela tenha a reação de uma sanguínea, que é pular, uau, presente e tal. O que acontece? Ah, obrigada. Aí, às vezes, ela pode até deixar o presente ali de lado, nem deu tanta importância, mas não significa que ela não gostou do presente. Ela até gostou, só que é a forma dela se expressar. E muitas vezes as pessoas podem achar que essa pessoa tem o coração de pedra. Nossa, mas você não tem emoção. Nossa, mas nem se empolgou, você não se empolga pra nada. Não, eu me empolgo. Mas não parece. Por quê? Porque é interno. É dentro dela. É uma mulher equilibrada. Entendeu? Não é aquela que vai chegar, sabe? Ela é equilibrada, é a pacificadora. Foi algo que Deus colocou dentro dessa mulher. O elemento dela é a água. E a água, ela tem aquele movimento, ela é constante. A água tem aquele movimento. Você olha para a água, você sente paz. Deus colocou na fleumática a paz que excede todo entendimento. Você tá perto de uma mulher fleumática, você está bem. Você não fica ansiosa. Você não vai ficar ali com palpitação, porque é uma mulher que ela vai trazer, tá tudo bem, ela vai trazer um equilíbrio, sabe? Ela não vai ficar falando pra você aquilo que ela tá sentindo, de mágoa, de tristeza. Ela não vai ficar colocando pra fora. Porque, pra que eu vou falar isso? Será que isso é importante pra alguém? Deixa isso aqui dentro de mim. E aí, muitas vezes, essa fleumática, ela pode passar por um efeito de tsunami, vamos dizer assim. Guardou tantas emoções, as pessoas encheram tanto o saco dela, ela levou tudo tão lá pra dentro, que o que acontece?
volta tudo como uma super onda gigante, como uma tsunami. Aí ela explode. E as pessoas vão falar assim, nossa, mas fulana era tão tranquila. Que é isso? Foi por quê? Porque não soube administrar aquelas emoções. Por isso que eu falei para vocês. Cada temperamento tem uma forma de dominar ali as suas emoções, de colocar para fora. Então vocês precisam arrumar uma melhor maneira de expor essas emoções. Ah, mas eu não acho tão importante. É importante. Porque senão acaba nessa situação, o efeito tsunami. Mas sabe o que acontece? Acaba explodindo para quem não deveria você ter explodido. E aí depois se arrepende. Então, leva diante do Senhor, grava, faz um grupo no WhatsApp só com você mesma, grava um áudio, fala tudo que você quer falar para você mesma, mas só cuidado para você ver realmente o que você tá mandando para você mesma. E aí você coloca suas emoções para fora, sabe? E libera aquilo que tá dentro de você. Pronto, falei. Falar cura. Eu até coloquei um Reels hoje da Fernanda Brum falando que terapia, cura pela palavra. Então, quando você fala, você se libera daquilo ali. Ora, entrega para o Senhor. Aqui a gente tem um exemplo. Rainha Esther. Gente, Esther estava lá. O povo estava cativo. E aí pegaram ela, foi lá para o palácio, começou lá, se enfeitou, virou rainha. E tá tudo bem, estava lá nas festas e tal. Esqueceu, simplesmente esqueceu do povo, até que ela descobriu daquela situação lá que Mardoqueu estava todo vestido de pano de saco lá do lado de fora. Ela foi querer saber o que aconteceu. E aí Mardoqueu teve que chacoalhar ela, falar assim, minha filha, você tá aí não é para ficar só se embelezando, sendo bebelô do rei, não. Você tá aí com propósito. Deus te colocou aí com uma missão. Então, olha quão importante missão Deus deu para uma fleumática na palavra de Deus. Aí sabe o que ela fez? 3 dias de jejum. O jejum fleumático é o que vai fazer você se movimentar. Porque quando você sentir a fome, aquilo vai te deixar agitada, porque quando a gente sente fome, a gente fica agitada mesmo. Você vai refletir sobre a fome. Você vai refletir, o que eu faço com essa fome? Você vai orar, você vai movimentar o seu corpo, sabe? Então você vai negar o seu próprio eu. E aí você vai se mover a fazer outras coisas. Você vai ler a palavra, sabe? Você vai orar. Então o jejum, ele te movimenta, assim como foi com Esther. E olha quantas coisas ela alcançou por causa dessa mentalidade. Peraí, me posicionei aqui naquilo que Deus queria pra mim e tudo deu certo, o povo foi salvo. Eles puderam lutar pela própria vida. Então uma fleumática posicionada, a gente tem aqui Abigail, esposa de Nabal. A Bíblia fala que Nabal era um homem horrível. E aí o que acontece? Ela tá lá, honrando o marido dela. Ela viu que o marido dela fez um monte de besteira. Gente, só uma fleumática para aguentar um marido como Nabal, como a Bíblia relata ele. Se você não conhece fleumática, a história de Abigail e da rainha Esther, mergulha e pesquisa aí na Bíblia. Ele era um homem muito mau. Então assim, Davi foi pedir ajuda para ele e ele falou que não ia ajudar. Aí Davi foi junto com os caras lá para matar Nabal. Abigail ficou sabendo, foi na frente, ofereceu presente para Davi, se humilhou, pediu perdão pelo marido, mesmo ele sendo um homem horrível. Quer dizer, ainda assim ela honrou o marido dela, sabe? Então, independente do seu temperamento, quando você está posicionada, ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Ele tem para você, grandes coisas, grandes feitos vão ser feitos através da sua vida. Você vai realizar. Senão eu não estava aqui com todas essas mulheres aqui trazendo para você estudar. Porque o Senhor sabe que Ele não errou. Quando o Senhor te construiu, Ele não errou. Então aqui as forças, equilíbrio emocional, pacificadora, fraquezas, apática, passividade, reflete demais. Quantas oportunidades você perde? Se você ouve a voz de Deus e é obediente, você vai agir no momento certo. Tem que tomar iniciativa fleumática. A passividade, ela faz com que você não se posicione. E não se posicionar já é um posicionamento. Ainda mais agora num cenário que a gente vai entrar, no cenário político. E eu acho que tem tudo a ver com uma característica, né, do fleumático, quando a gente fala de passividade,
e eu falar assim, não, eu não vou olhar os políticos que tem, quem tá ali à disposição para eu poder votar, porque político é tudo igual, aquela história de sempre que a gente já sabe. Só que quando eu me omito no meu voto, e aí, quando eu omito o meu voto, eu dou oportunidade para outra pessoa ganhar. E se for do lado ruim? Se eu não voto, eu penso da seguinte maneira, se eu omito, se eu sou pacífica nisso, se eu sou apática nisso, se eu não voto, eu não posso reclamar do governo, porque eu não me posicionei. Então eu preciso me posicionar, assim como Esther se posicionou. Se o povo todo morresse naquela época, ela não poderia falar nada. E ela também uma hora ia morrer, porque ela também era judia. Entende? Então, a minha falta de posicionamento pode gerar morte. E eu acho que isso tem tudo a ver aqui com isso que a gente está falando. Assim, Deus, ele vai trabalhando, né, naquilo que a gente vai precisar falar, mas eu estou sentindo assim, de falar isso com vocês sobre isso, porque aquilo que a minha decisão pode gerar morte. Se eu não votar ou votar errado, as decisões que aquela pessoa fizer podem gerar morte na minha família. A gente vê tantas propostas ruins, né? E é isso. Fleumática ali, apaziguadora, inimiga dos conflitos, facilmente adaptável, prudente, sensata, reflexiva, tranquila, discreta. Gente, eu tenho que aprender muito com as fleumáticas. O equilíbrio do fleumático é o colérico. Então, tenha uma amiga colérica, guiada pelo Espírito Santo, que ela vai botar fogo nas tuas turbinas, e aí vocês vão ir trabalhando ali junto. Dani, tem uma equipe perfeita de temperamentos? Não, nós podemos aprender com todos os temperamentos. Deus não falou assim, não, tem um casal perfeito do temperamento X. Não, todos nós podemos aprender juntos. Qual a habilidade que eu tenho e que você quer desenvolver? Qual a habilidade que você tem e que eu preciso desenvolver? A gente tem que olhar para o outro com um olhar de construção. Tá? E agora, o nosso último slide aqui. Você foi levantada para um tempo como esse. Você não nasceu à toa, você não é um acaso, o Senhor te planejou. Não importa o que aconteceu com os seus pais, como você foi concebida, se eles já falaram para você se eles te queriam ou não, você foi levantada para um tempo como esse, porque o Senhor já havia sonhado com você e Ele já te criou desde a fundação do mundo. Ele só escolheu que você viesse à vida nesse tempo, nessa hora, nesse dia que você nasceu. Então, existe um plano de Deus para sua vida, exatamente do jeito que Ele te criou. E aí é o que eu falo para vocês aqui, para todas vocês. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Então, use as forças que o Senhor colocou dentro de você, potencialize elas com Cristo. Se vocês também precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição. Pode me chamar lá no Instagram. E aqui, quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição que você está aí agora. Como mãe, como filha, como ser humano. O Senhor conta com você. E a história que você tem até aqui, ela aconteceu para que vidas sejam libertas, transformadas e que você traga redenção para outras pessoas através da sua história. Então você não está aqui à toa, você é importante sim, independente do que as pessoas falam a seu respeito. E eu quero que você feche seus olhos aí, eu vou ler uma carta de Deus para você. Desculpa, feche seus olhos. E se você puder, se abrace. Se abraça aí como se fosse o próprio Deus te abraçando. Mas dá aquele abraço. Você está precisando de um abraço de Jesus? Então essa é a hora aí para você se abraçar. Eu vou ler para você aqui. Minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei de tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Até os cabelos da sua cabeça são todos contados, pois você foi feita à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência.
Eu a conheci antes mesmo que você existisse e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Você foi feita de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, eu tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. O meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é a minha filha e eu sou seu pai. E eu ofereço a você muito mais do que o seu pai terreno poderia oferecer, porque eu sou um pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, porque eu sou o provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu a amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia. E sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e com toda a minha alma. E mais, eu quero mostrar a você coisas grandes e maravilhosas. Filha, se você me buscar de todo o seu coração, me encontrará. Deleite-se em mim e eu lhe darei os desejos do seu coração. Pois foi eu mesmo que coloquei esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que você pode imaginar. Lembre-se também que eu sou o pai que te conforta em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filha, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nessa terra. Eu sou o seu pai. Eu amo você, assim como amo o meu filho Jesus, pois em Jesus o meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que eu sou. Ele veio para demonstrar que eu estou com você e não contra você. Também veio para dizer que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliada comigo. A sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor, minha filha. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim. E nada poderá separar você do meu amor. Filha, vem para casa. Eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui e sempre serei o seu pai. A minha pergunta para você então é essa: você quer ser a minha filha? Eu estou apenas esperando por você. Assinado seu Pai Celestial. Nós vivemos a nossa verdadeira identidade quando sabemos de onde viemos e para onde nós voltaremos. Mulher, Deus trouxe você do céu e você voltará para lá. Só que como você está vivendo aqui vai determinar quantas pessoas você vai conseguir resgatar e regenerar. A sua história é muito importante. Você é única. E aquilo que você superou, existe milhões de mulheres passando por essa mesma situação ou por algo parecido, e que é necessário você se levantar para um tempo como esse para manifestar Cristo para essas pessoas. Então não se limite pelo seu temperamento. Não se limite pelas fraquezas que existem dentro de você, que você vai precisar lutar com elas todos os dias. Mas o poder de Deus se manifesta, o quê? Se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então toda vez que você vê fraqueza, você vai falar força divina. Ah, é minha fraqueza? Não, aqui é minha força divina. O Senhor vai se manifestar na minha vida nesse lugar. Então não existe fraqueza que o poder de Deus não consiga te construir e te potencializar. Primeiro começa aí aonde você está, com quem você está, fazendo o que você está fazendo.
Não fique almejando outras coisas absurdas, que é absurda para a nossa mente, né? Porque Deus, ele quer levar a gente para coisas grandiosas, mas Deus primeiro, ele quer que você desenvolva nos talentos que ele já entregou na sua mão, porque as promessas vão se cumprir. Só que para as promessas se cumpram e você possa ser usada com cada vez mais excelência, o seu hoje precisa estar construído junto com ele. Amém? Amém, pastora. Tá ouvindo? Consegue me ouvir? Tá me ouvindo, todo mundo? Glória. Estava aqui, enquanto a Dani estava falando, nós já vamos encerrar, eu estava meditando, eu estava pensando sobre algo que o Senhor trouxe no meu coração, e a gente consegue perceber isso nesses dias. Quando nós encontramos muitas vezes palavras que vão nos confortar, nos apresentar mais as nossas fraquezas, e essa palavra é a palavra de Deus, a gente encontra muita gente que tem a tendência de fugir. O Senhor ministrou assim, algo ao meu coração hoje pela manhã, e ouvindo, a gente consegue entender muita coisa. O convite de Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele divide em várias etapas. O convite está feito, mas ele tem o final do convite é troca. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, eu vou escolher, me conhecendo, vou buscando autoconhecimento, e eu vou deixando as minhas fraquezas, eu uso como desculpa, eu vou trocando com o Senhor. E eu tenho a minha fraqueza pela fortaleza que Ele tem, pela bênção que Ele tem para as minhas vidas. Nossa caminhada, ela não é fácil. Desafio, mas a Bíblia diz que é aquele que permanece até o fim, não importa a quantidade da força. Fostes fiel no eu te colocarei. Foi fiel quando você conseguiu identificar quem você era. E talvez você achou que todas as demandas passadas, todo o sofrimento, todas as aflições, tudo aquilo foi um erro. Mas você se mantém, mesmo quando foi ferida, incompreendida, mesmo quando foi julgada, excluída, rejeitada, você se eu só agora. Apocalipse. Vê a tua pouca força. Então, mesmo nesse momento em que não existe ali um compreender do porquê. Porque eu faço, porque acontece dessa forma. Mantenha-se fiel durante a caminhada em busca desse descobrir mesmo. Com certeza, as forças. E você vai receber a coroa da vida eterna. Não importa como seja, quem feriu, quem machucou, o que aconteceu. Se o Senhor hoje nos dá a liberdade de sermos mães, de sermos esposas, de sermos filhas, de estarmos inseridas no contexto do reino, apesar de todas as mazelas, o Senhor ele pode converter, ele pode transformar as nossas dificuldades, as nossas falhas que a gente viveu. Não é para vergonha, pelo contrário, é para a gente mostrar que o Senhor ele pode transformar, ele pode fazer, ele pode realizar o que é dele querer realizar na nossa vida. Então, o que cabe fazer diante de tudo isso, sabendo tudo sobre mim, sobre quem eu sou, meu Pai eterno? O que me cabe apresentar-me subido, santo e agradável? A transformação vai vir. Se nós não retrocedermos, se nós não voltarmos atrás, se não termos como bichinho de estimação todas as dores, as perdas, tudo o que aconteceu de ruim, se nós abrirmos para Deus, Ele vai nos transformar. E Ele vai fazer de nós potência para a glória do nome dEle.
Então, tudo que nós ouvimos, tudo que entrou e talvez gerou uma confusãozinha ali agora, para onde é que eu vou, quem eu sou, meu Pai eterno, ei! Sempre para que haja organização vai preciso haver bagunça, desordem, para que a casa fique bonita. Muito entulho vai ter que ser jogado dentro dela, muita coisa vai vir à tona. E nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos, e uma palavra que tem regado o meu coração é que você não é uma mulher ferida, desconstruída. Lembra da live da quinta-feira da oração? Por causa das pisaduras deles, nós fomos sarados. Nós somos sarados. Então você, do jeito que você é, com a cor da pele que você tem, você é essencial para esse tempo. Você é funcional. Não queira usar as suas debilidades, as suas falhas, as suas fraquezas para renunciar o propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe de avançar. Não passe por essa vida sem buscar viver os planos que o Senhor tem para você. Eu costumo sempre dizer, se não pararmos, então o Senhor vai enviar recursos para o nosso encontro e nós conseguiremos chegar lá. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça superabundar em toda boa obra, que a obra das tuas mãos sejam, antes de qualquer coisa, conhecidas e vistas pelo Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero aqui agradecer a Dani, quero aqui a disponibilidade. A gente sabe de todas as demandas que cada uma de vocês tem, e parar para estar aqui, tenha certeza que o Senhor retribuirá, os céus retribuirá. Nós queremos te agradecer, Dani, louvar a Deus pela tua vida. Queremos fazer parcerias dentro daquilo que a gente já conversou, né? Temos aí projetos, vamos estar orando sobre eles. E eu costumo dizer que Deus colocou do meu lado a Fabíola, que a Fabíola é de jatinho. Quando eu estou indo de jegue, a Fabíola já foi com tudo. Tem uma visão muito mais ampla do que a minha, muito maior do que a minha. E eu fico lá, calma, amiga, vamos devagar. Mas o Senhor tem nos estreitado nesse tempo, e o nosso desejo é sempre abençoar vidas. As meninas que estão aqui, nosso muito obrigado pela confiança. E use aquilo que o Senhor liberou essa tarde, acerca do seu conhecimento, de quem você é, da sua identidade. Essa é a nossa aula inaugural do Tenser. Nós vamos iniciar agora o treinamento. E tivemos aí, né, o negócio aqui foi de peso, a nível nacional. E eu oro para que seja internacional, em nome de Jesus. Então vamos continuar crendo, caminhando juntas. O Senhor vai fazer coisas lindas. Em nome de Jesus eu creio. Nós vamos passar aqui para a nossa coordenadora da sala, a irmã Fabíola, que Deus te abençoe. Está com você, em nome de Jesus, a palavra. Eita, Glória! Não tenho mais nem o que dizer, nem o que falar. Foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Dou glória a Deus por esse aplicativo ter ficado até aqui. Eu estava com medo dele, mas deu certo. Algumas irmãs saíram, infelizmente, mas está sendo gravado. Louvar a Deus pela vida da Dani. Dani, muito obrigada. Foi uma palavra assim, tremenda mesmo. Consegui mesmo me achar. Eu acredito que as irmãs também, sabe? Tanta coisa assim que a gente precisa aprender. E estar perto da pastora Ruth, para mim, foi assim, um divisor de águas nesse ano, na minha vida. Eu andava assim mesmo, perdida mesmo, né? E ela sabe de tudo. E estou aqui, para a glória de Deus, ela me colocou na coordenação do Tenser. Eu tinha assim uma vontade de trabalhar com mulheres, né? Estou aqui e vou fazer jus esse tempo, né? Essa oportunidade que Deus me deu, que ela me deu. Ela acreditou em mim, né? Enquanto muitas não acreditaram, ela acreditou em mim, e eu estou fazendo de tudo para que aconteça, para ajudar também outras mulheres que, como eu, né, também têm um desejo, e eu só tenho a agradecer, e louvar a Deus.
E estamos encerrados, né? E Dani, vamos nos encontrar, tá bom? Qualquer coisa. Eu quero seu Instagram, tá? Eu quero postar lá no grupo seu Instagram, tá bom? E a gente vai se ver mais, a gente vai se falar mais para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos orar, pastor. Orei, pastora. Oi. Fabiola? Oi. Pode orar? Pode orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós entendemos que o Senhor guarda tesouros escondidos. E aqueles que se detêm, Senhor, como a tua palavra diz, a buscar, a procurar o Senhor, se deixa ser achado, o Senhor revela, o Senhor derrama. Talvez, Pai, para muitas de outros tempos, para muitas mulheres, para muitas igrejas, essa palavra não seja precisa, mas, Senhor, nós temos entendido que ela nunca foi tão necessária como hoje. Num mundo perdido, num mundo que tem perdido o temor do Senhor, num mundo, Pai, que tem se voltado para ideologias, num mundo, Senhor, aonde as pessoas não têm mais valor e o que conta, Senhor, é o materialismo, num mundo onde as redes sociais têm distorcido a imagem, o que é original, o que é perfeito, o que foi criado por Ti, mesmo tendo defeitos, nós entendemos que nós somos perfeitos, Senhor. Nós somos os seres a quem o Senhor deseja usar para glorificar o Teu nome. Nós temos entendido, Pai, que essa palavra ela é precisa para que aqueles que têm o desejo de Te servir em espírito e em verdade não se percam na pressão do mundo, do que as vozes dizem. Senhor, nós estamos buscando no Senhor, que é a fonte. Nós estamos buscando no Senhor verdadeiramente saber quem somos e a Tua palavra quem nos norteia. O Senhor tem levantado pessoas, homens e mulheres, que têm se detido, Senhor, têm se dedicado ao estudo, a compreender, a buscar trazer de forma simples, Pai, o caminho para onde devemos seguir, como devemos fazer. E nós oramos, porque mesmo que não seja, Senhor, uma palavra onde arranque de nós o desejo de falar em línguas estranhas, o desejo de erguer as mãos e Te adorar e glorificar e exaltar, ela é uma palavra, Senhor, que mexe no nosso íntimo e que nos leva a pensar, a refletir. E é como o Senhor mesmo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, Senhor, nós Te glorificamos por esse tempo. Porque numa mesa onde o Senhor derramou alimento puro, santo, ah, Pai, nós entendemos que isso vai nos fazer gerar o desejo, a busca, a constância, na descoberta, sim, Senhor, de saber quem somos, de buscar nos alimentarmos mais de Ti, de fortalecer aquilo que o Senhor nos tem trazido e de negar, Senhor, de rejeitar, de mortificar aquilo que é fraqueza. Nós oramos para que o Senhor nos una numa rede, onde nós possamos verdadeiramente conhecer-nos a nós mesmas e também termos a capacidade dada pelo Teu Espírito para auxiliar outras mulheres. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos faça superabundar dentro daquilo que temos recebido de Ti. Abençoa Dani, Senhor, e a cada uma das meninas que aqui estão. O Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor sabe por que cada uma está aqui. E nós oramos para que cada uma guarde no coração que, apesar de tudo que vivenciou, de tudo que experimentou, de tudo que passou, Senhor, elas têm valor, Pai, para Ti. Elas têm valor, assim como foi lido no final. Elas têm valor, elas são filhas, são preciosas, são únicas. Elas são o que de bom o Senhor colocou nessa terra. O diabo não vai desmanchar isso. O diabo não vai deformar aquilo que o Senhor formou, aquilo que o Senhor criou. Senhor, nós oramos para que pelas Tuas pisaduras nós alcancemos a cura completa e perfeita em Ti nessa terra. Em nome de Jesus. Para andarmos em equilíbrio, em harmonia, para sermos de fato originais, autênticas, sermos as mulheres que o Senhor plantou nessa terra, para refletir a Tua imagem e a Tua glória. Pai, nos guarda a nossa casa, a nossa família, a obra das nossas mãos, o nosso pensar, Senhor, o nosso sentir, tudo esteja diante da Tua presença e que o Senhor venha nos controlar.
Que o Senhor venha direcionar os nossos passos e nos conduzir cada dia mais para mais perto de Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dani, Deus te abençoe. Meninas, todas vocês que estão aí, Deus continue abençoando grandemente.